ai, no grego é ouai. Interjeição é usado nas denúncias. Mateus 11:21, 18:7, 2 vezes. Mateus 23, 8 vezes neste capítulo. Mateus 24, 19, 26, 24. Marcos 3, 17, 14, 21. Lucas 6, 24 e etc. Um monte de passagens. B, em pesar, ai. Apocalipse 18, 10, 16, 19, 2 vezes em cada versículo. A palavra ainda no grego é eti. Contudo, até agora, por ora, por enquanto, ainda é encontrado em João 11:30, ainda nos melhores manuscritos. 1 Coríntios 12:31 e 2 Coríntios 1:10. Apocalipse 22:11, 4 vezes. A palavra indica o caráter, condição e destino permanentes do injusto e do imundo, do justo e do santo. Nota: quanto a combinações, veja estar, ficar, ignorância. Ainda 2 agora. Notas: este advérbio representa, primeiro, o advérbio et implicando adição ou duração, por exemplo, em Mateus 12:40 e etc. Outras referências. 2. O termo ala, com 2 L, né? Alá, né? Mas marcando antítese ou transição, por exemplo, Marcos 19:29. 3. O termo mentoi, não obstante, João 4:27. 4. O termo acmen. Então, ala será mas, né? Alá será mas. Entre aspas, né? Mas. Mentoi, não obstante. Acmen, até mesmo este ponto do tempo. Entre aspas, até mesmo a este ponto do tempo. Fecha aspas. O caso acusativo de acme, entre aspas, ponto. Mateus 15:16. 5. O termo alquete, mas não mais que ocorre em, entre aspas, não mais que, né? Que ocorre em Marcos 15:5. E Marcos 15:5, que é, entre parênteses, nada mais. 2 Coríntios 1:23, entre parênteses, até agora. E Gálatas 2:20. O termo alpo, não, entre aspas, não contudo, que é usado em João 7:39. Audepo, em alguns manuscritos, nada contudo. Audepo, encontrado em João 19:41, entre parênteses, ainda ninguém. João 20:9, entre parênteses, ainda não. 7. O termo mepo, não contudo, entre aspas, não contudo, que é visto em Romanos 9:11 e Hebreus 9:8. 8. A partícula cai, entre aspas, e até mesmo também, fecha aspas, que é usado em Lucas 3:20, entre parênteses, ainda. A expressão eigekai, que é usada em Gálatas 3:4, entre parênteses, se é que isso também, fecha parênteses. 9. A partícula ge, partícula G, que significa, entre aspas, na verdade, contudo, fecha aspas. Lucas 11:8. 10. A expressão ao Deus, popote, que ocorre em Lucas 19:30,
em que entre parênteses é nenhum homem ainda, ou literalmente, entre aspas, ninguém a qualquer momento ainda, e fecha aspas. 11. O termo ed, só que é ed, né? Ed, já agora. Marcos 13, 28. Pote, entre aspas, nunca, jamais. Efésios 5, 29. Cai de João 8, 16. Ou pleios, Atos 24, 11, não há mais. 12. O termo melo está a ponto de ainda é, Apocalipse 8, 13. A palavra ajoelhar-se. A palavra ajoelhar-se no grego é gonopetio, denota dobrar os joelhos, ajoelhar, ajoelhar-se. É formado de gono, joelho, e pipto, cair prostrado. O ato de alguém implorar ajuda, Mateus 17, 14. De alguém expressar reverência e honra, Marcos 10, 17. No escárnio, Mateus 27, 29. Uma expressão formada de te teme por e gonata, o plural de gonu, joelho. Significa ajoelhar, ajoelhar-se, e sempre é usada para se referir à atitude de oração. Lucas 22, 41, literalmente colocando os joelhos. Ato 7, 60, 9, 40, 20, 36 e 21, 5. A palavra ajudador é boetos. Adjetivo cognato de A, número 2, e B, número 4, no verbete ajudar, significa ajudante. É usado como substantivo em Hebreus 13, 6, acerca de Deus como ajudador dos santos. 2. Sunergos. Adjetivo cognato de B, número 7, no verbete ajudar. Trabalhador, companheiro, trabalhador da mesma categoria. É traduzido por cooperador em Romanos 16, 3, no plural. Veja companheiro de viagem, trabalhador, etc. Ajudar, a palavra ajudar, antilepsis ou antilempsis. Antilempsis. Ou antilempsis. Mas é antilempsis ou antilempsis? Antilempsis significa agarramento, troca, formado de anti, em troca, ou em seu sentido local, na mesma frente, e lambano, tomar lambano, tomar, agarrar, por dar apoio. Então, ajuda. Cognato de B, número 1, é mencionado em 1 Coríntios 12, 28, como um dos mistérios na igreja local, por meio de prestar ajuda, talvez especificamente a ajuda ministrada aos fracos e necessitados. Assim, Teofilato define a injunção em 1 Tessalonicenses 5,14. Sustenteis os fracos, Atos 20, 35, no termo socorros. Não estão em vista os que ocupam cargos, mas antes diz respeito à função daqueles que, como a casa de Estéfanas, se dedicam a ajudar os santos.
Hort define o ministério como qualquer coisa que é feita aos pobres ou necessitados ou irmãos abandonados. 2. Boetia. Boeteia, quer dizer, Boetia não, Boeteia. Formado de boe, grito, e tel, correr. Denota ajuda, socorro. Ocorre em Hebreus 4:16. Literalmente graça, em ajuda oportuna. Em Atos 27:17, onde o plural é usado, o termo é náutico, cingir, amarrar fortemente. 3. Epicouria. Denota rigorosamente a ajuda que é dada por um epicouros, aliado, auxiliar. Paulo o usa no testemunho dado a Agripa, mas alcançando o socorro de Deus. Atos 26:22. Primeiro, antilambano. Literalmente tomar em lugar de ou tomar em troca. Cognato de a, número 1, é usado na voz média e traduzido pelo verbo auxiliar. Lucas 1:54 e Atos 20:35. Seu outro significado, toma parte de, é usado acerca de participar de coisas. 1 Timóteo 6:2. 2. Sulambano. Assistir, tomar parte com. Formado de sum, com o lambano, tomar. É usado na voz média acerca de prestar ajuda no que outros estão fazendo, de recolher uma pesca de peixes. Lucas 5:7. Num apelo a sinzigo, verdadeiro companheiro, a ajudar Evódia e Sintique. Filipenses 4:2-3. Veja pegar, conceber. 3. Sunantilambano significa agarrar no lado para ajudar. Formado de sum, com e o número 1. Por conseguinte, tomar parte em, ajudar a suportar, ajudar em geral. É usado na voz média no pedido de Marta ao Senhor para pedir que Maria, sua irmã, a ajude. Lucas 10:40. E do ministério do Espírito Santo em ajudar nossas fraquezas. Romanos 8:26. Na Septuaginta ocorre Êxodo 18:22, número 11:17, Salmos 89:21. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que... Boetio. Boeteu. Vir à ajuda de alguém. Socorrer. É usado em Mateus 15:25. Sumbalo, literalmente lançar junto. Formado de sum, com ebalo, lançar. É usado na voz média em Atos 18:27 acerca de ajudar ou beneficiar os crentes pela discussão ou ministério da palavra de Deus. Veja conferenciar, encontrar-se, encontro, fazer, ponderar. 6. Sunupougel. Denota ajudar junto, unir-se à ajuda, servir com alguém como trabalhador subordinado. Formado de sum, com e upougel, servir, que é por sua vez formado de upo, debaixo de,
e ergon, trabalho. É usado em 2 Coríntios 1:11. Sunergel. A palavra sunergel. Ajudar. Pode ser sunergeo também, deve ser, né? Sunergeo na pronúncia, né? Ajudar no trabalho, cooperar, ser colega de trabalho. É traduzido em 1 Coríntios 16:16 por auxilia na obra. Veja trabalhar. Nota: o termo paristeme, colocar ao lado de, formado de para, ao lado de, e esteme, fazer estar. Por de lado, guardar, está à mão. É usado em Romanos 16:2 acerca de levantar-se para ajudar, e em 2 Timóteo 4:17 assistiu-me. Veja apresentar, estar, dar, mostrar, produzir, provar, prover, recomendar, trazer, vir. A palavra ajuntar-se no grego é prosklerou, literalmente designar por sorte, formado de pros, para, né? E kleros, que é sorte. Kleros, sorte. Repartir, distribuir, dividir. É encontrado em Atos 17:4. Ajuntaram-se com, entre aspas, ajuntaram-se com. Dando a voz passiva, a forma do verbo que ocorre ali, um significado de voz média, ou seja... Tô ligado que esse aparelho retransparente da sua Smile, mano, eu sei exatamente... A forma do verbo que ocorre ali, um significado de voz média, ou seja, eles se uniram a ou lançaram sua sorte com. O significado da voz passiva pode ser retido, traduzindo, no sentido mais exato da palavra. Eles foram repartidos, ou seja, por Deus, para Paulo e Silas como seguidores ou discípulos. A palavra alabastro. Alabastron, no grego, né? Alabastron. Era um recipiente para condicionar unguento ou perfume. Derivou seu nome da pedra de alabastro, da qual era normalmente feita. Mateus 26:7. A palavra alargar, parateinou, esticar para fora, junto, formado de para, ao longo de, e teino, esticar. É traduzido em Atos 20:7 por alargou, acerca do discurso de Paulo. Veja continuar, nota 1. A palavra alargar, para teinou, esticar para fora, junto, formado de para, ao longo de, e teino, esticar. É traduzido em Atos 20:7 por alargou, acerca do discurso de Paulo. Veja continuar, nota 1. Alarido, no hebraico, alarido, quase que falar língua estranha, alabachanta, arabacanta. Alarido é queleusma, chamada, convocação, grito de comando, cognato de queleu, comandar. É usado em 1 Tessalonicenses 4:16
acerca do alarido com o qual denotando as circunstâncias concomitantes. O Senhor descerá do céu no momento do arrebatamento dos santos, os que estiverem dormindo e os que estiverem vivendo, para irem ao encontro dele nos ares. Aqui não está dito que o alarido é a voz do Senhor, embora na verdade o será. João 5:28. Na Septuaginta, consulte Provérbios 30:27. Epifônio. Epifônio. Quase Epifânio. Aqui tem um antigo com Epifânio, né? Epifônio. Epifoneu. Chamar para fora, evocar, convocar. Puxa vida. Formado de ep sobre o fônio. Articular um som, né? Fônio. É traduzido em Atos 12:22 por exclamava. Veja, gritar. A palavra alcançar. Okouloteu. Peraí, deixa eu arrumar aqui esse negócio aqui. A palavra alcançar, akoulotel, seguir, é traduzido em Apocalipse 18:5 por se acumularam acerca dos pecados de Babilônia. Alguns manuscritos têm o verbo Kalomai, abrir caminho junto. Veja a seguir. 2. Orego, alcançar ou esticar. É traduzido em 1 Timóteo 6:10 por cobiça. Veja, desejar. 3. Fero. Até que é bonitinhozinho. Então, acoloteu, seguir, traduzido em Apocalipse 18:5 por se acumularam acerca dos pecados de Babilônia. Alguns manuscritos têm o verbo kalaumai, abrir caminho junto. 2. Orego, alcançar ou esticar. É traduzido em 1 Timóteo 6:10 por cobiça. Fero, levar, carregar. É usado acerca de estender a mão em João 20:27. 4. Efikneumai, vir, alcançar. É usado em 2 Coríntios 10, 13 e 14. 5. Catantal, olha. Vir para um lugar. Puxa vida, catantal. Pareceu catatal. Só que não é catatal, é catantal. Vir para um lugar. É traduzido em Atos 27:12 por chegar. Em Filipenses 3:13, o verbo epekleino, na voz média, esticar adiante. É traduzido por avançando. A palavra alçar no hebraico é airo. Elevar significa, né, elevar, erguer. É usado acerca de levar para cima. Um esquife, um pequeno barco, antes de cingir o navio. Atos 27:17. Veja, tira, tomar. 2. Epairo. Elevar, erguer para cima, formado de ep, para cima. E número 1. É usado acerca de alçar o taquete de um navio. Atos 27:40. Veja, elevar, exaltar.
A palavra aldeia, cosmópolis, denota vila ou aldeia do interior. Marcos 1,38, uma aldeia grande, em geral, sem muros. 2. Come, aldeia ou vila rural, sem muros, é encontrado em Mateus 10,11. A palavra alegar, paratiteme, significa pôr de lado, colocar diante de ou apresentar. Formado de para ao lado de e titeme por. Ainda que seja frequentemente usado no seu sentido literal de coisas materiais, como também em seu significado mais comum, entregar, confiar. 2 vezes significa por diante de alguém no ensino, como na exposição de uma parábola, Mateus 13:24-31. É usado uma vez para se referir a colocar os assuntos diante dos ouvintes mediante argumentos e provas. Quando Paulo expôs e demonstrou os fatos relativos a Cristo, Atos 17:3. Nota: o verbo lego foi traduzido em Lucas 14:7 por propôs-lhes, mas lego significa dizer. Por conseguinte, diz-lhes. Alegoria, alegorel, traduzido em Gálatas 4:24 por se estende por alegoria, são alegóricas. É formado de alus, outro, e agorel, falar num lugar de reunião. Agora, mercado. Viu a significar falar, não de acordo com o sentido primário da palavra, mas de forma que os fatos declarados sejam aplicados para ilustrar os princípios. O significado alegórico não anula o significado literal da narrativa. Pode haver mais de um significado alegórico, embora, é claro, haja só um significado literal. As histórias da Escritura representam ou incorporam princípios espirituais, e estes são averiguados não pela atividade da imaginação, mas pela aplicação legítima das doutrinas da Escritura. A palavra alegrar-se. Eupraino, na voz ativa, alegrar, ficar contente, 2 Coríntios 2:2. É usado em todos os outros lugares na voz passiva, significando estar feliz, regozijar-se, tornar-se alegre, é encontrado em Lucas 12:19. Lucas 2:19. Folga, 15:23, 16:19. Regalada, em Apocalipse 11:10. Veja alegremente, passar bem, regozijar-se. 2. Eu tomeu, formado de eu, bem, e tumus, alma, como o princípio do sentimento, sobretudo o sentimento forte, significa ficar alegre. É usado no intransitivo no Novo Testamento, ser de boa alegria, ter bom ânimo, Atos 27:22 e Tiago 5:13. Está alguém contente? Alegremente em grego é chairo. É a palavra habitual para denotar regozijar, estar alegre, alegrar-se. Ocorre em Marcos 14:11. 2. Agalial significa exultar, regozijar-se grandemente. É usado primariamente na voz média ativa em Lucas 1:47.
Então, agalial é isso, exultar, regozijar-se grandemente, é usado primariamente na voz média, ativa em Lucas 1,47. Alguns manuscritos têm a voz passiva em João 5,35. No Antigo Testamento é encontrado profusamente nos Salmos, desde o Salmo 2,11 ao Salmo 149,2 da Septuaginta. Transmite a ideia de exultação jubilosa, alegria espiritual. É usado acerca da ordem do Senhor aos discípulos, Mateus 5,12. No Cântico de Maria, Lucas 1,47, da exultação de Jesus, Lucas 10,21. A minha língua exultou, Atos 2,26, acerca de Abraão, João 8,56, do carcereiro de Filipos, Atos 16,34, dos crentes em geral, 1 Pedro 1,6 e Apocalipse 19,7. Veja regozijar-se. 3. Eu praino. Animar-se, alegrar-se, ocorre 2 Coríntios 2,2, alegrar-se, passar bem, regozijar-se. É Deus, alegremente, derivado de edus, doce. É usado em Marcos 6,20, de boa vontade, Marcos 12,37 e 2 Coríntios 11,19. É dista, o grau superlativo do número 1, muito alegremente, muito deleitavelmente, com grande prazer. É traduzido em 2 Coríntios 12,9 por de boa vontade, em 2 Coríntios 12,15 por de muito boa vontade. 3. As menos, com deleite, prazerosamente, alegremente, é encontrado em Atos 21,17. Está ausente nos melhores textos em Atos 2,41. A palavra alegria no grego é chara, alegria, deleite, gozo, prazer, cognato de alegria.